O tema agora é esse, Luciano, esse é o seu. A saída do Davi Davino, filho do PP, seu e do Ângelo Farias, e a assinatura lá em Brasília da ficha do Republicanos, com a garantia de que vai ter a legenda para a candidatura ao Senado, não foi bem digerida pelo deputado federal Arthur Lira, do PP. O Davi Davino deixou o PP, foi para o Republicanos, e por que ele não digeriu bem ainda? Não foi avisado, Luciano? Ainda falando do senador Renan Calheiros, o senador Renan deu essa declaração ano passado e o Saulo ressuscitou essa declaração essa semana e ficou na minha cabeça, né? Quando a piada contada já não tem mais a mesma graça. Quando o café servido já não é mais tão quente como era no período em que era presidente da Câmara, né? É o que está acontecendo com o deputado Arthur Lira, Abdias. O deputado Arthur Lira, depois que deixou a presidência da Câmara, vem sofrendo alguns reveses na área política. Deles é a perda do seu principal aliado na Câmara. Não é pouco, viu, Abdias? Não é pouco. O Davi Davino Filho, na campanha para o Senado, em 2022, Davi Davino terminou com cerca de 40% dos, quanto que o vencedor, o Renan Filho, depois de 8 anos de governo do Estado, do apoio um candidato favorito do Lula, depois de um governo bem avaliado em Alagoas, conseguiu 60%, mas teve um revés que foi perder na capital alagoana para o Davi Davino Filho. Saiu daquela eleição, apesar de sair derrotado, que só era uma vaga, saiu daquela eleição muito maior do que entrou. E é esse capital político que o Davi deve aproveitar. Mas do ponto de vista do Davi Davino, ele sabe que não há possibilidade de ser candidato ao Senado pelo PP quando você já tem o presidente da legenda, que é o Arthur Lira, que é pré-candidato ao Senado também. Então o Davi Davino foi cuidar da própria vida, né? Foi buscar a sua sobrevivência política, a sua sobrevivência e a sobrevivência dos seus aliados políticos, do seu grupo político, né? Foi para o Republicanos, que é um partido que está fora da esfera do Arthur Lira, e com o compromisso nacional dos republicanos, inclusive apertou na mão lá do presidente nacional do partido, em lhe dar a legenda para que ele seja candidato ao Senado em 2026. Abdias, é uma candidatura muito difícil de prosperar, a do Davi Davino Filho. Claro, nada é impossível nesse contexto, pode ser que ele aconteça e vire senador. Mas é uma candidatura que tem grande chance de não prosperar, mas que tem grande chance de levar junto com ela a candidatura do Arthur Lira, que perde o seu principal aliado no Itaú Alagoana. Por conta disso, o Arthur Lira, obviamente, não ficou satisfeito. Houve uma conversa entre os dois, e o Arthur Lira, até por dever de gratidão do Davi Davino, pediu que o Davi Davino, tudo bem, você é candidato ao Senado, mas você dá uma declaração se comprometendo a dizer que me apoia também para o Senado. Ou seja, o Arthur já queria fechar uma chapa, né? Davi Davino, Arthur Lira. Óbvio que o Davi não aceitou, porque esse ainda não é o momento, né? São muitas arrumações partidárias, são muitas alianças que estão acontecendo. Mas esse é o clima, Abdias. Clima, infelizmente, para o deputado federal Arthur Lira, de café frio na assessoria, porque perdeu o poder, perdeu a caneta de presidente da Câmara e as coisas vão começando a ficar um pouco mais difíceis para ele, que ainda é uma grande liderança política nacional. Isso é inegável. Jamais voltará à planície de ser somente deputado federal, mas terá mais dificuldade de negociação, porque, é óbvio, não tem mais aquela caneta tão importante da Câmara. Pois é, Luciano, você falou que a piada não tem a mesma graça, o café não é tão quente, nem vento bate nas costas, Luciano. Não tem mais aquele abraço de tapa nas costas, não. Nem o vento desvia. Meu amigo Ângelo Farias, é daquelas coisas da política, né, Ângelo? É como diz, é do jogo, faz parte. É a política, não adianta. Quem quiser desbravar esse mundo tem que estar desprendido de qualquer laço de amizade. Amigos, política, a parte é assim, Ângelo Farias. Mas cada um pensa no seu umbigo, né? O Arthur está pensando no umbigo dele de ser senador. O Davi pensa no dele também de ser senador, e ele já foi testado para isso, né? Eu estava olhando aqui, o Davi tirou 627.397 votos, ou seja, já foi testado na urna.
para o Senado Federal, enquanto o Renan Filho tirou 845 mil, ou seja, 56% dos votos foram para o Renan Filho, um ex-governador que estava em pleno mandato e boa aprovação, né? E ele tirou 42%. Então, para um praticamente desconhecido para a política alagoana em contexto geral, por mais que ele tenha sido deputado estadual, o Davi não era conhecido no estado inteiro. E ele conseguiu alavancar sua candidatura para o Senado, podemos dizer, praticamente sozinho, porque mesmo estando no PT, a gente não viu um apoio do Arthur Lira para essa candidatura do Davi naquele período ali. Demorou demais até lançar o Davi candidato ao Senado contra o Renan Filho. E agora a gente vê o Davi já se articulando, indo com um partido para chamar de seu, para ter ali uma chapa, para ter um grupo político para disputar. Ninguém pode ignorar o voto espontâneo, que é aquilo que eu venho falando sempre, olha, vai ter o voto espontâneo. Agora a gente fica aqui uma sensação bastante incômoda. Por que incômoda? E eu vejo com os nossos analistas aqui. Você tem a possibilidade do Davi sair para o Senado, você tem a possibilidade do Arthur Lira para o Senado, e você tem a oportunidade do próprio JHC para o Senado. E aí você tem o Renan Calheiros. São 2 vagas com 4 nomes gigantes querendo disputar essas 2 vagas. E aí, quem é que vai jogar esse jogo? Quem é que vai vencer essa partida? É isso que tem que a gente ver daqui para frente. Vamos ver. A batalha vai começar.